Bom, meu nome é Priscila, eu vou falar um pouquinho sobre o que é NFV. É um tema bastante interessante, porque é a tecnologia que dá vazão à possibilidade do 5G e de um futuro 6G. Eu sou Senior Technical Support Engineer na Red Hat, especialista em tecnologias disruptivas e perícia digital, por 2 faculdades aqui em Brasília. Bom, a nossa agenda, nós vamos definir o que é conceituar, né? NFV, SDN, demonstrar diferenças entre eles, explicar a arquitetura de NFV e explicar onde o OpenStack entra nisso e quais são as funcionalidades necessárias para que a performance de NFV seja atingida. Bom, primeiramente, o que é NFV? NFV significa Network Functional Virtualization. Eu vou ler o slide aqui, mas para ficar mais claro, né? NFV significa que a gente vai ter uma ou mais máquinas virtuais rodando diferentes programas em servidores de alta capacidade, HA, ou infraestruturas de computação em nuvem. Atualmente está tudo migrando para computação em nuvem, né? Que se vale disso para substituir serviços e sistemas especializados de rede, equipamentos, né, especializados de código fechado. E o que é SDN? SDN, na verdade, é uma abordagem de infraestrutura de TI. A ideia do SDN, ela nasceu antes do NFV. Entretanto, o NFV, ele se vale da ideia inicial do SDN como uma implementação. Então, é uma abstração, né, que usa uma abstração de camadas, né, para sistemas virtualizados, que usa virtualização, e separa funções, por exemplo, de encaminhamento de rede de funções de controle de rede, para que seja possível criar uma rede gerenciável e programável centralizada. Quais são as diferenças, então, entre NFV e SDN? O NFV, a ideia inicial dele é abstrair funcionalidades de rede de hardware. Então, aquele hardware que fornecia o antigo 3G, o 2G, o Edge, esses hardwares, eles são fechados. Então, existe um movimento da comunidade para que o código disso seja entendido, seja aberto e, consequentemente, possa evoluir, inclusive nos algoritmos, e a gente chegar aí num 5G, o que é que a gente tem hoje. Então, ele abstrai, né? Funcionalidades como, por exemplo, um roteador, um balanceador de carga, um firewall, uma VPN. SDN, a questão é abstrair recursos de rede. Então, camadas de rede, VLAN, VIPs, né? Então, a gente pode dizer que é em profundidade, outro a gente pode dizer que é em lateralidade. Os dois se utilizam da virtualização para fazer essas abstrações de camadas, e os dois, apesar de terem similaridades, um não depende do outro. Eles se complementam muitas vezes. A gente vai observar que no OpenStack se vale de SDN implementada, para poder fornecer as funcionalidades de NFV. Bom, como é a arquitetura básica de um NFV? A arquitetura básica é a seguinte: a gente tem por base o hardware, os recursos de hardware, que chamamos de compute, vão ser máquinas, grandes servidores, geralmente, com bastante memória, tem que ter bastante memória, bastante CPU, mais de uma node, vamos explicar aí o que é uma node daqui a pouquinho, com interfaces de rede dedicadas, geralmente. Isso é infraestrutura. Em cima disso, vamos ter as máquinas virtuais. Então, as máquinas virtuais vão utilizar esses recursos de hardware para poder fornecer as funcionalidades de rede, né, que aquela telecom, por exemplo, necessita.
A arquitetura de NFV inclui ainda a orquestração e gerenciamento, porque é isso que faz, que cria a nuvem, né, de NFV. Isso é uma nuvem, né? Dá até para a gente observar aqui, imaginar uma nuvem. Se a gente for olhar isso aqui em profundidade, em lateralidade, a gente consegue observar uma forma disforme que seria uma nuvem. Então, como eu disse, exemplos aí que a gente tem de VNFs. O que são VNFs? São as máquinas virtuais, nada mais do que as máquinas virtuais que executam essas funções de rede, que têm essas funções implementadas nelas. Então, por exemplo, nós podemos ter aí um VPN Gateway, né? E um VEPC. Um VEPC é um Evolve Package Core. É um elemento de rede de telecomunicações do core, né? Do centro. Para você, por exemplo, poder dar vazão a um VEPC, criar uma nuvem, né, de vários Evolve Cores, você vai precisar, obviamente, de uma placa de rede, fibra, 40 GB, e aí nós temos um exemplo, que seria uma X710, que é uma placa da Intel, de 40 GB. FGPA, dá para fazer com FGPA, dá para se utilizar de recursos de NFV, das funcionalidades, para que se abstraia uma FGPA, por exemplo, para fornecer essa FGPA para fazer um processamento e ter implementado uma função de rede. Bom, esse gráfico aqui, ele é bastante interessante. O que é MANO? Eu mostrei ali que existe a NFV orquestração e gerenciamento. É o MANO, orquestração e gerenciamento. Dentro do NFV MANO, nós temos alguns elementos. 3. O orquestrador, o gerenciador de máquinas virtuais, digamos assim, de VNFs, mas não é das máquinas, né? Na verdade, é das funções, de fato, de rede. Então, o foco é na função e não na máquina. E o VIM, não é o VI que a gente conhece de editor de texto, mas é o Virtualized Infrastructure Manager, é o gerenciador. O OpenStack, ele entra no gerenciador, como um gerenciador e como um fornecedor de infraestrutura, que é o NFVI, que a gente viu lá num slide anterior aqui, ó. NFVI é o hardware, né? A VNF são as máquinas virtuais por cima, e o gerenciamento é esse orquestrador com o gerenciamento de funções de rede e o gerenciamento de recursos de hardware e máquinas virtuais. O NFV, ele é um framework, certo? Ele é um padrão. Esse padrão foi desenvolvido, adotado, na verdade, e começou a ser desenvolvido de fato pela ETSI. ETSI é a agência que determina os padrões de telecomunicações da Europa. Então, são eles que determinam, que veem como que o NFV vai funcionar, quais são as funcionalidades necessárias e mostram como vão ser as próximas atualizações necessárias para que o desenvolvimento da tecnologia de um 5G, um 6G realmente seja possível, né? Não fique só no campo das ideias. Bom, o NFV hoje ele está no release 4, suportando tecnologias de virtualização leves. O que são isso? São containers em sistemas operacionais. Então, o OpenStack, hoje, ele tem a maior parte dos seus componentes rodando em containers, tanto dentro dos computes, né, que são os computadores, os processadores do ambiente, é um ambiente de sistema distribuído, quanto nos controllers, que são os controladores desse ambiente, né? Existe um movimento para que se transforme algumas funções de rede, né, algumas VNFs, em CNFs, que são containers. Esse movimento ele não é simples,
mas ele existe e já existem CNFs dentro do OpenShift, por exemplo. Além disso, essa última versão do NFV, ela possibilita a automação do gerenciador e redes autônomas. O que isso significa? Significa que, além de você automatizar o gerenciamento, não ter que ter um gerenciamento manual, onde existe um operador determinando para onde as máquinas virtuais vão, o balanceamento de máquinas, né, pela carga, isso é feito automaticamente, então esse suporte existe hoje, e redes autônomas. Redes autônomas são as redes aumentarem e diminuírem e se distribuírem de acordo com sua própria necessidade, né? Então, aí existe uma implementação de uma inteligência. Também tem suporte a modelos de políticas de segurança mesmo, e também a funções genéricas, a gerenciamento de funções genéricas de rede. A gente tem lá o nosso NFV Manager, certo? VNF Manager. O VNF Manager entra aqui. Existem gerenciadores de funções específicas e existe o desenvolvimento de gerenciadores de funções genéricas. Então, você tem uma função e aí que é genérica, em que todo o mercado de telecom, por exemplo, precisa, e você consegue fazer a distribuição disso de forma a não precisar ter uma implementação de um vendor, né, específico, de uma Cisco, enfim. E aí tem diversas melhorias no código também, né, nas implementações de código, para que se atenda a demanda do 5G. Porque a demanda do 5G, ainda mais depois que a gente teve, né, essa pandemia, a velocidade que se requisita é bem alta. Então, a distribuição de carga dentro desse sistema deve ser bastante bem ajustada para que a gente possa utilizar o máximo possível de recursos de hardware sem aumentar o hardware, né? E fornecer a maior velocidade possível no final para o usuário. Bom, o OpenStack, onde ele entra aí? Como eu falei, ele entra como o gerenciador de máquinas virtuais e, obviamente, como o que entrega a infraestrutura de NFV. Aqui esse desenho ele ficou um pouco pequeno, mas tem a referência dele é da documentação da Red Hat, do OpenStack 16.1. Dentro da infraestrutura, a gente tem a gente pode ter não só hardware genérico, né? Como a gente pode ter também implementações que requisitam coisas um pouco mais específicas. Então, um kernel real-time, um storage, pode ter storage de vendors, né? Itachi, que vão fornecer essa infraestrutura para o NFV, que será gerenciada pelo OpenStack. E aí, quais são os componentes do OpenStack que dão a possibilidade da criação do NFV? É o Neutron, o OpenVSwitch ou o OpenVPN, né? O OVN. SRIOV, eu tenho dificuldade para falar essa palavra. O SRIOV, ele sozinho não é NFV. Ele é uma funcionalidade bastante importante, até já tem tempo, né? Eu acho que o SRIOV deve ter aí pelo menos uns 15 anos, que se implementada, auxilia na possibilidade de você ter um ambiente de NFV. E o DPDK? DPDK, sim, é NFV. Então, onde você vê um ambiente DPDK, é NFV. O Neutron é uma implementação de SDN, assim como o OVN, Open Virtual Network. O OVN, ele, como o próprio nome diz, ele é uma rede virtual de código aberto.
Então, você pode fazer lá a sua criação de múltiplas VLANs, VXLAN, tunelamento, tudo com ele. Assim como você pode fazer com o OpenVSuite também. E o Neutron é a camada superior de abstração que fornece os serviços dentro do Linux necessários para que essa brincadeira toda possa acontecer, né? Em que você possa fazer traduções de tabela e coisas do tipo. Neutron e OpenVSuite são o mínimo dentro do OpenStack para que exista uma rede NFV. Falando somente da parte de rede, esquecendo o hardware. Atualmente, o OVN tem suporte NFV, isso está sendo implementado, eu não sei se está 100%, está em fase de implementação, a gente, na Red Hat, já tem isso implementado, né? Existem algumas limitações, mas a ideia é que, com o OVN, a gente possa dar mais vazão a essas funcionalidades que foram implementadas no NFV versão 4 para aumentar, né, a velocidade e chegar num verdadeiro 5G. Bom, então vamos lá. Pré-requisitos, mínimo para que a gente tenha um ambiente de NFV dentro de um compute, numa máquina, né? Bom, primeiro, uma máquina só não vai funcionar, tem que ter pelo menos duas. Segundo, porque a gente quer alta disponibilidade. Bom, além disso, tem que ser um computador que tenha o IOMMU, que é o gerenciamento de memória, tabela, né? Gerenciamento de memória do que é virtual para o que é real. Então, o que o IOMMU faz? Você tem o endereçamento de hardware, né? Eu tenho um endereçamento virtual de hardware, por exemplo, um endereçamento para uma placa de rede, e aí ele faz a tradução desse endereçamento virtual para o endereçamento físico do compute. Então, sai da máquina virtual para ir para o compute. Isso é um mínimo, óbvio, né? NUMA, o que é NUMA? É Non-Uniform Memory Access. Então, acesso não uniforme à memória. Você tem, eu vou mostrar no próximo slide, você tem vários cores de um lado associados à memória e outros cores de outro lado associado a outro barramento de memória. Huge pages, ou seja, a máquina precisa ter muita memória para que você possa habilitar huge pages. O objetivo das huge pages é a gente ter poucas páginas e páginas grandes. Porque para o compute, né, para quem está fazendo o processamento, na verdade, não me interessa o que eu estou processando. Interessa dar a maior vazão possível. Então, a maior vazão possível é eu entregar uma página gigante para minha máquina virtual, né? Se a máquina virtual conseguir lidar com isso, ótimo. E adaptadores de rede 10 GB, isso aí realmente é o mínimo. DPDK, até onde eu sei, não tem suporte a 1 GB. Vi um dia desses gente tentando implementar, funcionou, mas não faz sentido, né? Porque, afinal, a ideia é a gente poder fazer um slice dessas interfaces. Bom, vamos falar sobre performance. O objetivo final todo do NFV é fornecer performance de rede, para que, no final das contas, o usuário final possa assistir o seu vídeo no YouTube, né? Sem crashes. A performance, a ideia dessa melhoria de performance veio através de uma mudança de paradigma, que foi a introdução da ideia de Fast Data Path. O que é Fast Data Path? Fast Data Path é utilizar-se de funções de rede virtualizada para que você possa acelerar o máximo possível o caminho dos dados. Como a gente tem cada vez mais uma densidade maior e um tráfego maior, isso é o mínimo, né, para um NFV. Portanto, o Fast Data Path é a ideia de que você tem que
fazer com que esse caminho dos dados, desde a placa de rede até dentro do CPU, até lá na máquina virtual, até a saída dele para a rede, né? A entrada e a saída, ingress e ingress de pacotes, tem que ser acelerada ao máximo, evitar-se perdas ao máximo, e evitar sobrecarga de hardware, obviamente. Apesar de ser hardware genérico, porque aí a gente está falando de implementação em cima de CISC, né, mesmo, Intel, isso é tudo Intel, existe implementação em cima de AMD também, mas nós estamos falando de arquitetura x86-64, então, se eu tiver dinheiro para fazer um ambiente de NFV aqui na minha casa, legal, eu posso fazer. Bom, ainda falando da performance, como que a gente consegue atingir essa performance? Então, aí nós temos o DPDK. O que é o DPDK? O DPDK nada mais é do que uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas que tem por objetivo fazer esse aceleramento desse workload, né, e do processamento de pacotes que estão em execução lá dentro do compute, para uma ampla variedade de arquiteturas de CPU. Então, DPDK dá para rodar, eu acho que dá para rodar até em ARM, tem que dar uma olhadinha no site, mas é isso aí. Dá para rodar, não é só em x86-64, dá para rodar em outras arquiteturas também. Mas são todas arquiteturas abertas, certo? É essa a ideia. Então, na verdade, são bibliotecas. Então, é código, né? É implementação de código para que a magia aconteça. É user space, óbvio. Então, a gente não está falando de um módulo, de nada que vai rodar no kernel. Inclusive, quando a gente abstrai, né, uma interface de rede para uma porta DPDK, ou para várias portas DPDK, enfim, filas, quando você abstrai, você não vê mais essa interface de rede ali no ifconfig, por exemplo, IPADDR. Essa interface não existe mais. Dependendo do driver, se for uma Mellanox, por exemplo, nem no LSPCI aparece mais. Então, isso é bem interessante, porque o que acontece? Geralmente, as implementações são SRAV com DPDK. Utiliza-se do SRAV para fazer a entrega do dispositivo de forma transparente para a máquina virtual e se implementa DPDK em cima, para que exista esse aceleramento de pacote, né? Então, aí, no final das contas, quando você dá um LSPCI, um IPADDR, como é user space, você não vai ver mais aquela interface lá. Bom, e outra coisa que faz parte da implementação, né, do DPDK é o Pull Mode Driver. O que é isso? O que é pooling? O que é Pull Mode Driver? Pooling, o processamento significa que você vai ter o computador ocupado, 100% ocupado, aguardando uma interrupção de um dispositivo de entrada e saída. Geralmente, aqui no nosso caso, um dispositivo de rede, né? Uma placa de rede, uma placa de fibra. Isso é um método de implementação de computação. Então, eu fico lá com o meu processador 100% ocupado, aguardando uma interrupção. Voltando lá que eu falei sobre o NUMA, por que o NUMA é essencial, né? O que acontece? Primeiro, a gente precisa ter grandes máquinas para conseguir rodar grandes funções de rede. E toda função de rede, falando em telecom, ela é grande. O NUMA, ele é essencial porque a gente vai ter aqui, por exemplo, uma máquina rodando, a máquina virtual rodando no CPU 1, no core, vamos até dividir aqui assim, ó, aqui, né? No core 1, do Node 1, e a memória da máquina virtual também deve estar aqui, certo? No mesmo nó NUMA. Por quê? Porque a gente evita troca de contexto.
Imagina se está rodando a máquina virtual aqui, mas a memória dela está aqui. Então, eu vou precisar fazer um caminho mais longo, o meu dado, o meu processamento, vai ter que ir e voltar aqui, vai fazer um caminho mais longo do que se ele estivesse só aqui. Então, quando a gente faz a implementação correta do DPDK, do NFV, aqui com o DPDK, você tem aqui um CPU, então vamos imaginar que esse CPU é dividido no meio. Tem 2 cores, né? Às vezes a gente tem até 8, 20 cores, enfim. Mas vamos supor aqui que só temos 2. Então, você vai ter a máquina virtual, a vCPU dela rodando nos cores desse CPU, o PMD Core, que é lá aquele CPU que vai ficar 100% ocupado para a placa de rede, também nesse mesmo CPU, ou que seja no CPU de baixo, mas ainda dentro do mesmo NUMA Node, bem como a memória alocada para essa máquina virtual, bem como a memória alocada para o Open vSwitch, certo? Aqui. Dessa máquina. Isso para quê? Para a gente evitar essa troca de contexto. Tudo para fazer com que a gente tenha o maior aproveitamento de hardware possível, com o menor caminho desses dados possível, inclusive dentro de um processador, dentro de um computador, de um compute. Bom, continuando sobre a performance. Como eu disse, o NUMA a gente precisa ter a instância, né, a máquina virtual, a memória da máquina virtual e a vCPU da máquina virtual rodando no mesmo NUMA Node, para evitar a troca de contexto. CPU pinning, que é amarrar, né, o CPU. Então, você tem que amarrar, a ideia é amarrar o CPU da VM no mesmo NUMA Node também que o PMD, que é aquele core que vai ficar ocupado 100%. Não o mesmo core, porque, obviamente, isso aí você vai ter uma concorrência. No mesmo CPU, mas não no mesmo core. É bom ser no mesmo CPU ou, no mínimo, no mesmo NUMA Node, né? Huge Pages, como eu falei, menos páginas para serem traduzidas, você vai lá, entrega uma página gigante ou meia dúzia de páginas gigante para a máquina virtual e fala, se vira. E tem uma outra questão que influencia na performance e que, inclusive, na segurança, que é o IP e o MAC, né? Na verdade, o par, IP, MAC address, fonte, source do tráfego de saída, ele vai ser diferente, ele não vai corresponder. Então, ele sai por um lado e sai como um e entra como outro, né? Isso exige às vezes, uma configuração de segurança específica. Bom, finalizando, que a gente falou sobre os PMD Cores. Como que isso é, no final das contas, assim, dando uma olhada lá, se eu der um PS, um top, implementei, que acontece? Bom, lembra que eu falei que o PMD Core vai ficar 100% utilizado. Aqui eu tenho um exemplo de um laboratório que eu tirei. No final das contas, o que a gente vai ver? A gente vai ver o Open vSwitch, que é quem faz esse gerenciamento todo, utilizando aí 348% de CPU. Como é isso? Quer dizer que tem aí pelo menos 4 CPUs, né? Alocadas. E aí, tcharãs, se a gente for ver, realmente nós temos 4 PMD cores, são os pares de cores. A gente tem esses parzinhos por causa da hyperthreading, a gente fez o mapeamento, né? Sempre você tem que conhecer o mapeamento do NUMA, dos hyperthreads, o NUMA Node, as threads, os cores, para poder colocar a sua listinha aí. Isso aí é simples de resolver. Feito essa amarração, a gente vê que nesse momento aqui que eu tirei esse print, a gente não tinha ninguém rodando, então os PMDs não estavam em utilização, entretanto, a gente vê que lá no top, nossa, o Open vSwitch estava comendo o CPU, né? Mas não está. Ele fica naquele estado, ocupado, aguardando uma interrupção. E aí eu mostro aqui uma implementação
como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz o deploy, a entrega de um ambiente desse? O OpenStack, ele se utiliza do Hit Templates. Existem outros métodos, tem o Terraform, mas no final das contas são todos métodos com templates que vão se valer de scripts e Ansible para que isso seja entregue no final, para que você consiga fazer essa instalação sem ser manual, né? Automatizada. E aí aqui é a nossa configuraçãozinha básica, que a gente vai definir aí quais são os PMD Cores. Eu tenho 2, 22, 3 e 23. A gente vê eles aqui no OpenVSuite e vê que eles estão realmente ocupados. Essas são as referências. Eu espero que vocês possam clicar e ler mais a respeito, porque é um tema bastante interessante. É um campo que quem tem conhecimento sobre isso consegue um bom desenvolvimento, vai para frente, porque não é um assunto simples, exatamente simples, mas é também um assunto que provê aí é uma tecnologia, né, que provê para as empresas de telefonia o core delas, né? O que elas vendem é isso, é velocidade de rede. Então, e quem está dando essa possibilidade de avanço tecnológico, inclusive para a gente poder jogar o nosso metaverso, é o NFV, o SDN e o NFV. É isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham perguntas. Fiquem à vontade para me mandar as perguntas no LinkedIn. Ficarei feliz em responder.